Hoje eu vou explicar para vocês um conto fabuloso, O Gato de Botas, que você encontra nesta linda obra aqui. Que capa linda, O Fabuloso Livro Azul. A questão é o seguinte, O Gato de Botas, ele é um conto em que o gato é malandro. Então, esse conto estaria ensinando os nossos filhos a serem petistas? Não, de modo algum. Curta, comente, se inscreva, porque eu vou te explicar porque essa história é tão legal, tão genial e usável. Usável, ficou bonita essa frase? E pode muito bem ser utilizada para que possamos ensiná-la aos nossos filhos. Bora para mais um vídeo. Então, gente, a primeira coisa, esse livro aqui é um livro excelente, com contos de fadas. No meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, eu explico a importância de utilizarmos os contos de fadas. Eu falo que a base dos contos de fadas, eles são preceitos cristãos. Teve um pastor, eu esqueci o nome dele, meu amigo Franklin, que fala sobre isso, um pastor que ele traçou um paralelo, um perfil dos contos de fadas, mostrando como que eles são baseados na fé cristã. E para mim, mais especificamente, em provérbios. Os contos de fadas são provérbios de forma fabulosa, contados de forma fabulosa. Então vamos lá, vamos ao resumo do conto de fadas do Gato de Botas, e aí eu vou explicar, porque a história é um gatinho malandro, né? Então, como que pode isso? É para ensinar moralidade para os nossos filhos ou ensiná-los a serem safados? Então vamos lá, a história é o seguinte, de maneira bem resumida. Um moleiro, um pai, deixou uma herança para seus 3 filhos. Ele deixou um moinho para um burro para outro filho e um gatinho de botas para o seu filho mais novo. O filho que herdou o gatinho ficou muito brabo, porque ele pensou, poxa, todos aqui ganharam algo e tudo relacionado à questão monetária. Um ganhou um moinho, com esse moinho ele vai fazer dinheiro. Outro ganhou um burro, com esse burro ele vai fazer dinheiro. Mas eu ganhei um gatinho, ou seja, eu não ganhei nada. Então o gato, ao ouvir a reclamação de seu amo, que no caso era o filho caçula, ele disse para o seu amo, não se preocupe, apenas me dê um par de botas e uma bolsa e você verá que você não ficou com a pior parte. E aí então, através de sua esperteza, o gato conseguiu, em primeiro lugar, caçar um coelho. Ele pegou esse coelho e foi até o rei. Lá, o gato disse que o seu amo, e aí deu um nome, inventou um nome para o seu amo, Marquês de Caracas. Acho que era esse nome mesmo, né? Mas enfim, deu um nome todo lá pomposo pro amo dele. Tá vendo? Foi o meu amo que conquistou este coelhinho para o Senhor, Vossa Majestade. E aí, ele havia trazido aquele delicioso coelhinho para o rei ficou muito feliz. O gato continuou, através de sua esperteza, conquistando vários e vários outros presentes e levando-os até o rei e dizendo que o seu amo houvera conquistado. O gato, então, disse para o seu amo, olha, entre aí para tomar banho e finja que roubaram as suas roupas. O gato fez todo um estratagema para que a filha do rei se apaixonasse pelo seu amo, o que de fato aconteceu. E aí o gato foi até os camponeses e disse para os camponeses que eles não dissessem que aqueles campos pertenciam a eles, mas sim ao seu amo, o marquês. Então o rei estava indo, e o rei passando por vários campos. Mas antes de o rei chegar a cada um desses campos, o gatinho já havia chegado a esses campos e dado a ordem para eles, para os donos dos campos. Se vocês disserem que vocês são os donos, vocês serão triturados, vocês serão mortos. Em cada campo que chegava, o gato dizia o mesmo. Se vocês não disserem que o meu amo é o dono deste campo, vocês serão mortos. A ideia aqui então é que o rei, o gato queria convencer o rei de que o seu amo era poderoso, era rico e por aí vai. O gato chegou a um majestoso castelo, que era de propriedade de um ogro. O ogro tinha o poder de se transformar em qualquer coisa. Esperto como só o gato era, o gato disse ao ogro o seguinte, eu duvido que você consiga se transformar em qualquer coisa mesmo. Duvido que você consiga se transformar em algo tão pequeno como um rato. O ogro disse, é claro, como se fosse uma criança tola, né? Eu posso sim. E aí, ao se transformar em um rato, o gato, malandro, o devorou. Assim, o castelo do ogro passou a ser o castelo do amo do gato. Quando o rei veio ao castelo, ele pensou que era do amo, do Marquês de Carabás, e disse o seguinte,
Puxa, eu não sabia que o seu amo era tão rico, era tão poderoso. E com isso, o rei deu o filho para casar com o dono do gato. Tá, o que essa história quer dizer? Que a gente é um incentivo à malandragem? Não, 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 de forma alguma. Aqui, a história é narrada, mas a ideia é retratar que a inteligência é a coisa mais importante que a gente pode deixar para os nossos filhos. Quer ver? Tem uma história na Bíblia que lembra isso, que é a parábola do administrador infiel. Lembra? O administrador havia sido despedido porque fora encontrado defraudando os bens de seu patrão. E ele diz, eu sou vagabundo, não quero trabalhar, tenho vergonha. E aí, qual a solução que ele deu para esse problema? Ele se encontrou com pessoas que deviam ao seu patrão e perguntou, você deve quanto ao meu patrão? E um respondeu, eu devo 100. Escreve aqui, 50, e aí você então estará... escreve aqui 50 e você vai pagar apenas 50. E aí o texto diz assim, olha, e por conta disso, esses caras ficaram numa espécie de dívida com esse rapaz, que posteriormente, quando ele ficar sem nada, essas pessoas que foram beneficiadas por ele, elas iriam ajudar esse homem que era um sem vergonha. Então veja bem, essa história, Jesus está ensinando essa história para nos ensinar a sermos malandros? É óbvio que não. Tem aqui todo um contexto de malandragem, coisas erradas no meio da história, mas o que a história visa retratar é a esperteza, que esse rapaz, mesmo em meio a uma situação que parecia não ter solução, ele deu um jeito. Ele deu um jeito, ele foi esperto. Então Jesus se utiliza da esperteza, que no caso a esperteza do rapaz foi até usada para o mal, mas não interessa. E aí Jesus fala, olha, se até os ímpios podem usar a sua esperteza para o mal, nós devemos usar a nossa inteligência para o bem, para dar solução para os nossos problemas. Então algo muito parecido é o que acontece aqui com a história do gato de botas. É narrado uma história em que o gato se utiliza da sua esperteza para ser malandro, e apenas para termos uma história, e é narrada a história. Mas o foco aqui é retratar a inteligência. A inteligência. Assim como Jesus contou a parábola do administrador infiel e citou ali malandragem, obviamente Jesus não queria que nós fôssemos malandros. Assim que pegássemos da história o que é bom. E o que era bom aqui? A inteligência. Como que a inteligência pode solucionar os problemas. É o mesmo que acontece na história do gato de botas. O gato de botas. Então, a história é fabulosa para mostrar isso, que aquele jovem, ele pensou, eu fui o pior aqui na divisão da herança. Eu recebi a pior herança, porque eu recebi apenas um gatinho. E, na realidade, o gatinho, então, simboliza o quê? Sabedoria. A sabedoria é essa coisa que as pessoas não valorizam muito, que as pessoas acham que não tem valor algum. Mas é justamente o contrário. A sabedoria, ela é riqueza, é a maior riqueza. Provérbios fala disso o tempo todo. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios vai dizer, olha, não fique aí gastando energia para ser rico. Gaste a sua energia para ser sábio. Sabe por quê? O dinheiro não traz sabedoria, mas a sabedoria pode trazer dinheiro. Quanta gente rica nós conhecemos que são pobres? A pessoa é infeliz, é depressiva, não sabe lidar com os problemas da vida, é ansiosa. Então não adianta nada você ganhar 30, 40, 50 mil reais e meter uma bala na cabeça. Então a história aqui é só uma história em forma de contos de fadas para retratar o que Provérbios declara, que a melhor coisa que existe é a sabedoria. A sabedoria nos livra de grandes males. A sabedoria faz com que a gente tenha uma vida mais feliz. Então veja bem, no caso dos seus filhos, inúmeras e inúmeras vezes, principalmente pais que fazem homeschooling, que dizem assim, ou pais que estão pensando em fazer homeschooling, não dá para fazer homeschooling porque eu não tenho muito dinheiro. No meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, eu tenho uma aula que eu falo, a educação não custa nada. Educação não custa nada e eu me baseio em Taylor Gatto, que é um professor. O quanto que as pessoas não acreditam mesmo que a maior riqueza da vida é a Bíblia. Eles não acreditam que a maior riqueza que a gente pode ter é a sabedoria. Eles não acreditam. Eles acreditam mesmo que o que as pessoas precisam, por exemplo, para educar os seus filhos é muito dinheiro, e não é. A sabedoria é tudo. A sabedoria é a coisa mais importante que a gente pode ter nesta vida, como declara Provérbios. Oséias 4:6. O povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento. Então, a sabedoria, ela é fundamental na vida. Vamos pegar só um exemplo, vai. A questão aí, por exemplo, da depressão, da ansiedade. Há alguns fatores que explicam isso. No meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, eu falo um pouco sobre isso também. Um pouco não, eu falo bastante sobre isso.
Um dos pontos tem a ver com falta de sabedoria, de não termos sabedoria para lidarmos com a vida do jeito que ela se apresenta. Então, quando você molda o seu filho e faz do seu filho alguém sábio, e o único jeito disso acontecer é à luz da palavra, quando você molda o seu filho para ser sábio, ele vai ser alguém feliz. Vamos dar um exemplo, vai. Eu rompi o ligamento e eu pensei, agora eu acho que eu não vou poder mais jogar bola. Era uma coisa que eu gostava muito. Gente, eu tô aqui assim porque eu rompi não. Eu quebrei a clavícula, tá? Por isso que eu tô aqui. Então, eu rompi o ligamento e voltando do jogo de futebol, eu falei, acho que eu não vou jogar mais bola. Mas o que a Bíblia me ensina? Que um hobby não é o meu Deus. A minha vida gira em torno do meu Senhor. Que eu tenho que ficar feliz pela oportunidade que Deus me deu. Eu sou maligno, então eu sou depravado, eu sou podre, portanto eu não sou digno de nada, então eu tenho apenas que agradecer o que Deus tem me dado e não reclamar daquilo que Deus me tirou. Isso é sabedoria. E aí eu fiquei em paz e falei, vou fazer outra coisa agora. Não dá para jogar bola, vou andar de bicicleta, porque é muito perigoso bola, vou andar de bicicleta. E aí quebrei a clavícula. Ai, mas enfim, né? Falei, faço outra coisa, não dá para fazer isso aqui, vou fazer outra coisa. Sabe quantas pessoas eu já aconselhei que por conta da perda de um hobby ou de alguma coisa que entram em depressão profunda, e não saem do quarto mais? Então, tá vendo como que a sabedoria nos ajuda? Sabedoria é tudo. O dinheiro não traz sabedoria, mas a sabedoria traz dinheiro. Lembra de Salomão? Salomão pediu sabedoria, aí Deus falou, vou dar dinheiro para esse rapaz. Então, sabedoria. É isso que essa história do gato de botas visa retratar. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixe o comentário de vocês aqui. Se tiver mais algum conto que vocês queiram que eu comente, fale, escreva, deixe aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.